Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu vou começar a resolver aqui uns exercícios sobre sequência de números reais, né? E daí eu vou dando continuidade até o próximo capítulo de séries e o outro que é sobre topologia em R. Então, aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre sequências, né? Então, uma sequência é uma sequência dada por números reais, não uma sequência de números. E que geralmente a gente tem um termo geral. A gente pode pensar no seguinte, como por exemplo, uma sequência dada por esse termo geral. O que que isso significa, né? Que a cada termo da sequência, ou seja, o A0, A1, A1, AN, cada termo ele vai corresponder com essa relação aqui, né? Então aqui a gente tem esse exemplo de um termo geral dada por 1 sobre n. Então, aqui no caso não teria o a zero, né? Começaria a partir de n maior ou igual a 1, porque não tem como a gente colocar zero aqui embaixo. Então, para n igual a 1, a gente teria que o A1 seria 1. Para n igual a 2, a gente teria que o A2 seria 1 meio. Depois, 1 terço, 1 quarto, por assim por diante, até 1n, né? E o que que é importante para a gente aqui nesse estudo de sequências, né? É o estudo de convergências, quando elas existem. Então, por exemplo, se a gente pensar aqui nesse exemplo da reta numérica, dos reais, então a gente tem que o A1 seria o número 1, colocar aqui o zero. O A2 seria essa metade, o A3 a gente teria mais ou menos aqui, né, 1 terço, depois 1 quarto. E à medida que a gente vai aumentando cada vez mais, a gente vai se aproximando aqui desse valor zero. Então, essa sequência, realmente ela tem um limite que converge para zero, né? Porque se a gente fizer o limite quando n vai para infinito de 1 sobre n, isso daqui é zero. Então, esse número aqui, a gente fala que essa sequência ela converge para esse número. Em outras palavras, se a gente tem que esse zero ele é o limite, né, dessa sequência, ou para onde essa sequência está convergendo, então para qualquer valor positivo que a gente pegar aqui, né, um intervalo centrado, que a gente chama de epsilon, toda vez que a gente chamar um valor de epsilon maior do que zero, a gente está tentando estudar esses valores, esses intervalos centrados em um ponto. Então, a definição de convergência de uma sequência, ela diz que em algum momento essa sequência vai entrar aqui dentro desse intervalo e ela não vai mais sair. Então, às vezes, a gente poderia ter uma sequência que, sei lá, que um A. Uma sequência que o A1 está aqui, o A2 está aqui, o A3 está aqui, o A4 está aqui, o A5, o A6, A7. E a gente vai tomar aqui um intervalo centrado. Em algum momento, essa sequência vai entrar aqui dentro e ela não sai mais. Ou seja, né? Ela vai cada vez mais próxima desse número. E isso tem que satisfazer para qualquer epsilon maior do que zero. Em particular, se a gente pegar um epsilon muito grande, vai ter sentido. Mas o que teria mais sentido para a gente dizer que essa sequência está convergendo é para epsilons cada vez menores, né? Então, à medida que a gente pegar epsilons cada vez menores, em algum momento essa sequência vai entrar ali dentro e não vai sair mais. Ou seja, né? Vai estar tendendo para esse número A. Então vai ser essa a ideia que a gente vai estar utilizando aqui nesses exercícios de sequência e também em série, só que vai ter um pouco de diferença que a gente vai ver. Então vamos lá. Então a primeira coisa é a gente tem o que, né? A gente tem que o limite de uma sequência xn é igual a A. Isso significa que para todo epsilon maior do que zero, a gente vai construir aqueles intervalos centrados em A, né? A gente tem um epsilon maior do que zero. Então, vai existir um n0, tal que para todo n maior do que esse n0, né? Então, x n0, x n0 mais 1. Então, todo ponto aqui depois desse
xn0, né, vai estar dentro desse intervalo. Por que a gente fala desse intervalo em relação a esse módulo, né? Porque se a gente analisar aqui, dado esse módulo de xn menos a ser menor do que epsilon, isso significa que xn é menor do que a mais epsilon e é menor do que a menos epsilon, que é exatamente esse intervalo aqui. Então, a gente tem um a mais epsilon, que daria aqui, né? A mais epsilon, e a menos epsilon para trás, né? Então, aqui a menos epsilon. Então, a gente tem que esse xn faz parte desse intervalo. Então, aqui é só uma representação geométrica do que significa a definição, né, de convergência. A gente quer mostrar, então, que o limite do módulo de xn é igual ao módulo de A. Mas observe o seguinte, usando as propriedades de módulo, a gente tem que o módulo de x menos A é sempre maior ou igual do que o módulo do módulo de xn menos o módulo de A. Então, epsilon é maior do que esse módulo, do módulo de xn menos o módulo de A. Em outras palavras, para todo epsilon maior do que zero, esse mesmo n0 que tem essa condição, né, que em algum determinado momento a sequência entra dentro daquele intervalo centrado, vai também implicar que esse valor seja menor do que epsilon. Ou seja, o limite do módulo de xn é igual ao módulo de A. É o que a gente queria mostrar. Então, vou estar resolvendo mais um exercício aqui, né, sobre limites de sequência, para a gente digerir um pouquinho melhor essa ideia. Então, agora que o exercício que a gente vai resolver é o exercício 15. E ele fala para a gente provar que se uma sequência é limitada e converge, isso acontece se somente C possui um único valor de aderência. Então, primeiro vamos tentar entender o que é um valor de aderência. O valor de aderência de uma sequência, ele é um ponto na qual seja limite de uma subsequência dessa sequência. Em outras palavras, se a gente tem que A é um valor de aderência de uma sequência xn, então vai existir uma subsequência da sequência inicial que converge para esse ponto A. Então, o exercício fala que se essa sequência ela é limitada e converge, então vai existir um único valor de aderência para essa sequência. Então, é isso que a gente quer mostrar. Então, vamos lá. Então, como a estrutura da questão é C e somente C, a gente precisa mostrar tanto a ida quanto a volta. Então, começando com a ida. Então, a gente tem que uma sequência é limitada e convergente. Então, vamos considerar xn essa sequência. Por teorema, a gente sabe que o limite de uma sequência é único. Então, vai existir um único valor para onde essa sequência converge. Então, vamos chamar de A esse valor para onde a sequência converge. Então, A é um valor de aderência de X. Mas, por outro lado, a gente também tem por teorema que qualquer subsequência de uma sequência convergente também tem que converger para o mesmo número. Então, toda subsequência de xn tem que ir para A também. Ou seja, para qualquer subsequência xkn contida na sequência xn, a gente tem que o limite dela também é A. Logo, A é o único valor de aderência da sequência xn. Certo. Agora a gente precisa mostrar a volta. Então, a volta a gente precisa assumir que uma sequência possui um único valor de aderência, né? Então, vamos assumir que xn só tem um valor de aderência. E a gente quer mostrar que essa sequência ela é tanto limitada e convergente. Então, primeiramente, se uma sequência ela possui um único valor de aderência, então toda a subsequência dessa sequência tem que convergir para o valor A. Em particular, xn também é uma subsequência dela própria. Então, essa sequência ela precisa convergir para A também. Mas tem um teorema que diz o seguinte, que toda sequência que converge, ela é limitada. Ou seja, xn é uma sequência limitada e convergente, que era o que a gente queria mostrar. Então,
Esses foram os exercícios em relação a sequências de números reais. Primeiro exercício a gente viu um pouquinho da definição, né, do que significa uma sequência convergente. E aqui a gente acabou já utilizando alguns outros resultados, além de também introduzir essa ideia de valor de aderência de uma sequência. Então, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo sobre séries. Até mais.